Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aqui. É o Yukias do canal Yukias Magal. E eu queria começar para vocês, como eu falei para vocês, né, que o Elon Musk ele ia abrir a caixa de Pandora para o mundo. E essa matéria é do dia 20 de dezembro agora, muito recente, né? Twitter Files, da série que ele disse que ia revelar tudo para o mundo, né, que a empresa fez nesses últimos anos, comandadas pelos globaloides, né? Acusam a empresa de ajudar Pentágono a fazer propaganda contra inimigos dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. Essa aqui, ó. Eu não vou ler a matéria toda extensa, depois eu vou deixar o link para vocês lerem. Segundo reportagem do jornalista Li Feng, publicada no site da Intercept, e que teve suas principais informações divulgadas por ele no próprio Twitter, em 2017, um funcionário do Comando Central dos Estados Unidos enviou à empresa uma lista de 52 contas em árabe que seriam usados para amplificar certas mensagens. Parte dessas contas teria recebido do Twitter uma etiqueta especial de lista branca, com isenção de sinalizadores de spam ou abusos na rede e mais propensão a emplacar em hashtags como Trading Topics. As contas usariam fotos de perfil genéricas e até de rostos humanos falsos geradas por inteligência artificial. As contas do Comando Central americano nessa lista tuitaram com frequência sobre as prioridades militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo a promoção de mensagens anti-Irã da G no Iêmen, apoiada por Arábia Saudita e Estados Unidos, e de ataques precisos de drones americanos que afirmavam atingir apenas esses seres vermes aí. Bom, então, o que ele está dizendo? Está dizendo que nesses últimos tempos que o Twitter existe, eles criam, tá? Quando os Estados Unidos têm algo contra uma nação, o próprio Twitter, que é uma rede social usada nesses países, até por países que proíbem, tem pessoas que usam então outros servidores de fora e acabam acessando, tá? Então o que acontece? O Twitter criava perfis falsos, o Pentágono, né, que é o Departamento de Defesa norte-americano, é o departamento que trata somente da defesa externa de guerras, né, dos Estados Unidos no exterior. E eles, junto com o Twitter trabalhou como um braço do Pentágono, o Twitter criaria contas, a inteligência artificial inclusive criaria rostos falsos de pessoas que aparentemente quando a pessoa olha fala é real. E esses perfis começavam a falar contra aquele governo, contra aquele país e promover os ideais americanos globalistas naquela nação. Dizia que os Estados Unidos, inclusive, estava atingindo terroristas e que, na verdade, aquele país estava ajudando os tais e criava uma narrativa interna naquela nação para a nação ficar mais propensa a aceitar a invasão ou a interferência americana e mais desfavorável, mais contrária ao seu governo. E uma dessas táticas foi agora, inclusive, contra o Irã, tá bom? Então que você entenda que eles fazem isso. As redes sociais, tá? Elas foram criadas nos Estados Unidos por americanos e essas empresas têm contratos bilionários com o governo norte-americano. Bom, é que as pessoas falam que não, a China, para você ter empresa lá, a China ela controla, ela manda na empresa, a empresa não pode fazer o que ela quer. É que os Estados Unidos eles conseguem disfarçar muito melhor. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então, o que o Elon Musk acaba de divulgar é que é o seguinte: o Departamento de Defesa americano usava o Twitter, e eu acredito que não só o Twitter, deve usar também outros como o Facebook, deve usar o próprio Instagram, mas o Twitter, como ele é uma rede social mais voltada para a política, para a elite do mundo falar com o povo ou entre eles. Então, se você quer saber como anda a política mundial de uma forma mais precisa, mais pessoal, a política usa em primeira mão para anunciar para o mundo o Twitter. E esses perfis foram usados para desestabilizar as sociedades e os governos dessas nações que os Estados Unidos têm como inimigos, tá bom? Olha só. Seguindo aqui, a rede de propaganda dos Estados Unidos impulsionou incansavelmente narrativas contra a Rússia, China e outros países. Eles acusaram o Irã de ameaçar a segurança hídrica do Iraque
inundar o país vizinho com metanfetamina e de retirar órgãos de refugiados afegãos. Tá vendo? Então, assim, você entende quando eu quiser usar uma arma dessa para desestabilizar uma nação? Estou falando aqui no Brasil. Um exemplo. O poder que os Estados Unidos detêm no mundo, não só os Estados Unidos, mas como a Europa, as grandes nações do mundo têm de interferir nessas nações mais, digamos, as emergentes, é muito grande. O Irã, nos últimos anos, tem se aproximado cada vez mais do Iraque, tem até interferido lá dentro. E a ideia é o quê? Os Estados Unidos também cria isso no cenário internacional. Eles jogam uma nação contra outra, um governo contra outro, um povo contra outro povo. Então, assim, a capacidade das big techs, das redes sociais de causar conflitos civis nas nações é muito grande. É um poder muito grande. Vamos seguir. O jornalista afirmou que, ao longo de 2020, executivos e advogados de alto escalão do Twitter debateram sobre a rede secreta de contas do Pentágono. E além das contas, na lista enviada em 2017, identificaram pelo menos outras 157 não informadas pelo Departamento de Defesa. Apesar do conhecimento do Twitter, dessas contas, elas teriam permanecido ativas até pelo menos este ano. Tá bom? Então, é um duro recado, né? Mas por que o Musk, né, tá fazendo isso, né? Qual a intenção? Primeira coisa que vocês têm que entender, quando ele compra o Twitter, qual foi a primeira coisa que ele fez, né? Ele readmitiu o ex-mandatário, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, a conta. E depois que ele traz ele de volta, ele está começando a mexer nos podres do Twitter, ele vai divulgar para o mundo inteiro. E eu queria, né, vamos só voltar aqui um pouquinho. Eu quero fazer uma pesquisa rápida com vocês. Tá? Uma pesquisa bem rapidinho. Né? Quem viu a Copa do Mundo, né? Eu não sei se vocês notaram, mas esses dois estavam juntos num camarote. Juntos, os dois. O Macron estava lá do outro lado, né, torcendo pela França. E foi lá para dar uma de estadista para o povo francês e para o mundo. E esses dois personagens aqui estavam juntos. O Musk, obviamente, muito mais tietado pelo povo lá, né? Olha só, o povo tirava foto com ele. E lá atrás aqui, ó, o Kushner, né? O genro do ex-presidente americano, por trás ele não é tão famoso, ele não aparece tanto. Mas os dois, né, investem pesadamente no ramo de tecnologia. Esse aqui, ele é da tecnologia, das energias verdes, dos carros elétricos, mandar foguetes. Ele trabalha, né, para isso, para dizer ele que vai colonizar o planeta Marte. Bom, e ele também, né, o Elon Musk, né, para quem não sabe, ele fez uma coisa tanto interessante, né? Vamos voltar aqui no todas. Ele fez uma enquete, uma votação no Twitter, perguntando se as pessoas queriam que ele deixasse a presidência do Twitter. E 17 milhões e meio de pessoas votaram e a maioria, 57%, votou que sim. E ele disse que isso será respeitado e que ele vai sair. E que ele vai pôr alguém no comando do Twitter. Né? Esse mesmo homem aqui, ele é o dono da empresa Neuralink, que disse que a partir de 2023 vai colocar um chip na sua cabeça. Na verdade, a partir desse mês que passou, ele já começou, né? Mas nós não vimos nada efetivamente por aí. E ele disse que ele, inclusive, vai ser um dos primeiros a fazer esse teste. Né? Que é pôr um chip neural, né? Chip na cabeça do ser humano, e ele quer unir o homem com a máquina, com a inteligência artificial, o ferro com o barro, para que o ser humano, nesse novo mundo onde vai ser dominado pela inteligência artificial, pela computação quântica, etc., para o homem não ficar para trás, o caminho, segundo Elon Musk, é que o homem se una à máquina, descrevendo Daniel capítulo 2. Né? Vamos ser objetivos aqui. E por que ele vai sair da frente? Né? No meu entender, ele só vai sair da linha de frente. Ele continua sendo dono, ele é o dono do Twitter.
Mas ele agora não vai ficar lá como dono e nem vai aparecer, ele não vai ser a cara, o destaque. Ele vai pôr alguém para controlar tudo e ele vai ali estar no conselho falando para o tal fulano fazer as coisas, mas ele vai ficar por trás, tá bom? Esse aqui é o site antagonista falando da mesma coisa, que a rede social atuou como um braço do Pentágono. E eu acho que é muito interessante a gente notar esse encontro desses dois ali no Catar, tá bom? No Catar. E essa Copa do Mundo ela foi muito simbólica e muitas pessoas não perceberam o que aconteceu, tá? Vamos tratar disso aqui, né? Eu sei que muita gente não se tocou, né? Esse jogador aqui, eu sempre fui fã dele, né? Para mim, de fato, ele é extraordinário. Foi o melhor que eu já vi jogar. Eu não vi os anteriores, tá? Eu não vi Pelé e Maradona, não é da minha época, né? Mas esse aqui, ele sem sombra de dúvidas é o maior de sua era. Só que essa simbologia, tá? Ele fez muita simbologia. Se vocês puderem visitar o site dele, vocês vão ver de quem, né? Quem ele serve, tá bom? Para quem ele serve. E nós vimos ele ser coroado, né? Catar, sim, tá? Os Emirados Árabes Unidos, eles são de fato linhagem Ismailim, né? Ismaelita. Então nós vimos eles coroando ele com uma veste real, tá bom? E essa simbologia com a mão ele fez diversas vezes, tanto, né, 2 dedos para baixo, 2 para cima, segurando isso aqui, diferente da outra mão. E isso aqui também, desta vez, é comum ele fazer isso algumas vezes, tá bom? E vocês vão entender quem está lá no Telegram e no canal do WhatsApp ou no Facebook. Lá eu explico, não vou tratar disso aqui, né? Mas algumas pessoas continuem levando tudo como teoria da conspiração. Sejam felizes assim, né? Porque quando a casa cair para todo mundo, aí não tem jeito, né? Aí não vai ter como esconder. Mas muitos nem querem, tá bom? Isso é crucial. Quem é a cabra, não é? Não só essa, o bode da Copa do Mundo, né? Lembra? Comercial da Copa do Mundo, né? Isso aqui é na Copa do Mundo. Ele com a cabrinha, bom? E aí você tem também aquela imagem, né? O bode de 2 chifres que aparece no comercial da Copa do Mundo. E algumas coisas, tá? Só tô fazendo umas pesquisas bem simplesinha. Esse ser aqui, né, é o que aponta para cima com os 2 dedos para cima, 2 para baixo, tá bom? O líder do globalismo ocidental tá aqui. Mas eu quero pegar uma imagem, veja se eu pego uma mais próxima. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? O Esculápio, né? O caduceu, a medicina que mostra ele é um ser, um bode de 2 chifres. Olha aqui, as above so below, tá? É assim que se faz, tá bom? É tanto acima como abaixo. Essa é a marca. Mas aqui, olha só, é um símbolo do infinito, 2 serpentes que se entrelaçam, chegando até a medula, né? Aqui simbolizaria isso. Desculpa, medula. A glândula pineal, né? A mente do homem, aquilo que foi roubado do homem, a visão espiritual dele. E é um falo, um símbolo de ele tem um falo masculino e seios femininos. O transhumanismo, mas também esse 8, cuja parte de cima é maior, tá bom? Aí nós vamos para o símbolo da Copa do Mundo 2022, né? É claro que isso é coincidência, mas é óbvio, tá? E aqui em cima você vê a diferença como se fossem 2 se encontrando, tá bom? É óbvio que isso é tudo coincidência, coincidência.
Então foi nomeado, né? Foi uma pequena cerimônia do que vai vir sobre o mundo inteiro. E nós estamos aí caminhando para algo jamais visto na história, né? O mundo aparentemente está preparado, está muito bem preparado para o que está por vir, tá bom? Deixo vocês com essas matérias e não vou me aprofundar muito nisso, mas eu quero deixar para vocês pensarem nisso, tá? E tem uma cena, né, dele sendo vestido, né? Ele com a veste do Catar, ele foi vestido. Isso aqui é uma veste da família real do Catar, né? A nobreza do Catar usa isso aqui, a casa de Ismael. E ele, né, foi vestido e recebeu o prêmio máximo, tá bom? Dourado, que é o título de vencedor do torneio mais importante do mundo. Se você notar uma coisa muito interessante, tá? Né, se vocês estudarem como foram vencidas as primeiras, né, as duas primeiras Copas do Mundo pela Argentina, a primeira é um cenário muito conflituoso civil na Argentina, o segundo nós temos um contexto, né, muito recente da Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra. Eu, inclusive, achei que nessa Copa de 2022 eles iriam colocar na final a Argentina contra a Inglaterra, justamente para reviver esse ódio que existe entre ingleses e argentinos por causa da Guerra das Malvinas, né, das Ilhas Falkland, e não foi. Foram duas seleções cujos dois principais jogadores do planeta jogam no mesmo clube, cujo dono, Nasser Al-Khelaifi, também é da família real saudita, da família real dos Emirados, né, da família Al Thani, e são sheiks riquíssimos do petróleo, né? E colocaram os dois no principal final, no principal torneio, e venceu aquele que é capaz, né, que é o jovem, né, o homem mais amado do mundo no futebol hoje, que uniu a Argentina, que vive a maior inflação desde a década de 90, com as pessoas passando fome na Argentina, mas a idolatria e a histeria, o apego que as pessoas têm com o futebol, não só na Argentina, mas no mundo inteiro, fez a nação se unir novamente, esquecer os seus problemas e se unir em torno de um ideal. E foi nomeado, né, nessa pessoa, coroado com o prêmio máximo. Isso traz união para um povo, une pessoas em torno de um ideal, estabiliza o governo, porque o governo estava muito, né, as pessoas reclamando, e com razão, estado miserável que a nação está se encontrando não é fácil, mas você vê o governo tendo um pouco de tempo para trabalhar por conta disso aí, tá bom? Um governo que vocês precisam compreender, tá bom? Isso aqui foi muito simbólico para todo mundo. Por menos, deixo vocês com esse vídeo, essa pequena análise. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Um abraço a todos.